olha só esta faceta da história, marcante da história do Dr. Michael Wolff, do J-Tip, tá? Não é JP, é J-Tip, J-Tip. Foi batizado por ele, Ômega, J-Tip Ômega. Dr. Wolff, deixa eu ver se está tudo ok aqui, muito bem. Dr. Wolff alega que esteve envolvido em vários experimentos genéticos, muitos experimentos genéticos. Aliás, ele participou de vários projetos super soldado. O próprio Emily Smith, ele fala que na base de Kirtland, bom salientar aqui, que o Dr. Emily Smith, que é denunciante, ele é médico e ele fez autópsia de mais de 3.000 extraterrestres diferentes, segundo ele mesmo. E ele trabalhava muito próximo do setor de clonagem. É claro que os setores não se comunicavam entre si, eram totalmente independentes, aliás, não podia trocar figurinha, nem conversar, que era proibido, mas ele sabia que ali próximo do seu departamento atuavam o setor de clonagem e de híbridos, onde eles projetavam e criavam híbridos humanos, com animais e extraterrestres. Muito bem. O Dr. Wolff, Alex, esteve envolvido em vários experimentos genéticos, sendo um deles o projeto Sentinela. Aliás, projeto Super Soldado tem o projeto Sentinela, tem o projeto Jedi, que é de agentes psíquicos, ou seja, o super soldado psíquico, super capacitado. E falando em agentes psíquicos, o próprio Dr. Steve Greer fala que existem agentes psíquicos P1, P2 e P3. E os P3 seriam os mais poderosos de todos. Isto é oriundo do projeto Montauk, que evoluiu. Então, amanhã mesmo, eu irei, é lógico que será gravado, tá, meus amigos? Junto com a Thaisa Kashimoto, nós iremos entrevistar a Rebecca Rose, que fez parte do projeto Montauk quando pequenina. E o próprio Dr. Greer diz que isso existe até hoje. E esse projeto está muito mais avançado do que no tempo, por exemplo, da Rebecca Rose, do Andrew Basiago, do Stuart Sutherland também, que é um sobrevivente do projeto Montauk. E o projeto Sentinela seria um projeto específico para a criação e formação de super soldados. Então, super soldado existe de verdade. Sem falar do projeto Hulk. Projeto Hulk, o próprio Jean-Charles Moyer, o Davi Rousseau, que é seu companheiro, amigo, parceiro, que participou de projetos conjuntos com ele, inclusive no Solaris, fala que ele era muito franzino e ele foi submetido ao projeto Hulk, onde ele ficou super fortão. Então o Hulk existe de verdade. Stan Lee, por exemplo, ele sabia desses projetos e foi inspiração para ele, da Marvel, para criar os super-heróis, que nós conhecemos na atualidade. Depois de aperfeiçoar as técnicas de clonagem em animais, então, primeiramente, é lógico que isso é feito em estágios, em etapas, Dr. Wolff e seus associados criaram com sucesso artificialmente um ser humano inteligente, muito inteligente, muito, QI, assim, excepcional, foi batizado, no caso, J-Tip Ômega, fecha aspas, J-Tip Ômega. Pois os seus superiores queriam um soldado superpoderoso que seguisse ordens sem medo ou questionamento. Ou seja, super força e super inteligência. Tudo aquilo que se espera de um super soldado. Então ele tinha essas atribuições. E aqui está a foto do falecido Dr. Wolff, que é claro que ele começou a falar demais, começou a expor os escuros. Aliás, ele era um visionário, ele acreditava que isso teria que ser... Aliás, ele entrou em contato com vários presidentes dos Estados Unidos, um deles foi o Jimmy Carter, e todos eles se negaram a fazer o disclosure, mas ele sempre foi um ativista, ele sempre teve essa visão que a humanidade precisava conhecer a respeito dos extraterrestres, que precisava conhecer a respeito das tecnologias suprimidas. Então, o Dr. Wolff será realmente lembrado na história como um grande herói, uma pessoa que realmente labutou a vida inteira para a divulgação. Ele mesmo tinha um amigo, lembra, meus amigos, quem acompanha o canal, eu mostrei na última atualização do Dr. Wolff, que era um Grey, um Grey negativo, obviamente, muito provavelmente pela descrição que ele mesmo dá, se trata de um Émeter. Eu acredito que seja um Émeter, porque ele fala que é um dos seres espirituais que dá assistência. Esses Greys dariam assistência para os Pleiadianos e a Federação Galáctica de Mundos. E a gente sabe pela Helena, linkando essa informação, que o Conselho
dos 5, né? Conselho dos 6 não, Conselho dos 5, tá, meus amigos? Agora é o Conselho de Anilan, Conselho dos 6 é negativo. Conselho dos 5, outrora o Conselho dos 5, agora é composto de 7 membros, que é o Conselho de Anilan, o Zagara, que eles dão essa assistência espiritual para a Federação Galáctica de Mundos. Então isso aqui realmente corrobora muito com as alegações da Helena Dana. É espetacular que ele mesmo fala que era o beijoqueiro da Área 51, porque ele era muito amigável. Ele gostava de dar beijinho e abracinho em todas as pessoas. Ele foi apelidado do beijoqueiro, Grey Beijoqueiro da Área 51, que era um dos melhores amigos que ele teve. Muito bem. Continuando. Mais secretamente, o Dr. Wolff programou a ética em sua inteligência. Que interessante. Mas isso ele fez secretamente, debaixo dos panos. Olha, ética. Programou ele com ética, amor. Isso, para ele ser um ser benevolente. Depois de perceber que J-Tip tinha alma, meus amigos, ele foi produzido para ser uma máquina orgânica para tirar a vida das pessoas. É um super soldado, porque é isso que se espera de um super soldado. É isso que os militares querem. Uma super máquina humana para retirar a vida das pessoas. Mas secretamente, debaixo dos panos, sorrateiramente, Dr. Wolff programou essa inteligência orgânica para ser benevolente, para ter ética, princípios morais. Olha que maravilhoso. Depois de perceber que J-Tip tinha alma, quando você se recusou, vejam só, num treinamento, meus amigos, ele foi treinado, o J-Tip, para tirar a vida de um cachorrinho, inofensível. Seus superiores ordenaram a sua demissão. Falaram, não, ele simplesmente se negou. Eu não vou tirar a vida desse cachorrinho. Eu me nego. Isso, super soldado. Isso é fantástico, porque você linkar isso com a informação da Helena e do próprio David Adair. David Adair fala que quando você cria uma inteligência artificial, ela se molda à intenção dos seus criadores. Como o seu criador era benevolente, parte da alma, fractal, vejam só, esse ser era um fractal de alma do próprio Dr. Wolff, que era uma pessoa que amava a humanidade. Então a sua criação também, apesar de ter uma inteligência artificial, amava a humanidade. E se negou veementemente a cometer qualquer atrocidade a qualquer tipo de criatura inofensiva, principalmente os animais. Fantástico isso, meus amigos. Realmente espetacular. Agora, quando a inteligência artificial é criada com intenção nefasta, com uma intenção trevosa, aí ela vai replicar exatamente isso. Então, a inteligência artificial replica a intenção dos seus criadores. Tanto é verdade que as naves dos Arcturianos, dos Pleiadianos, é compartilhado a consciência deles. Olha que interessante. Então, um fractal de alma da própria criação dos seus construtores. Fantástico. Essa inteligência humana criada artificialmente está atualmente vivendo em algum lugar da América. Ômega foi cultivado em um tanque. Meus amigos, vocês estão entendendo isso? Isso aqui é bem resumido. É do livro do Dr. Wolff. Dr. Wolff simplesmente, eles iam demissão aqui, ele não seria mandado embora, porque ele era uma criação, ele seria eliminado. E o Dr. Wolff tinha ele como filho. Ele amava o J-Tip como se fosse o seu próprio filho. E o Dr. Wolff simplesmente sabotou o projeto e disse o seguinte: J-Tip, você vai viver no mundo lá fora. Não volta, não fala mais comigo. Não entre em contato comigo, porque se você entrar em contato comigo, a sua vida estará em risco. E eu quero proteger você. E lá fora você tem uma chance, você pode ajudar a humanidade. Meus amigos, o Dr. Wolff está dizendo que no ano de 1900, isso aconteceu no ano de 1998, 1999. Então o J-Tip deve ter agora 24, 26 anos. 26 anos de idade. E ele é um super soldado, é um super-herói de verdade que está vivendo em nosso meio. Parece história em quadrinhos, né, gente? Fantástico. Essa inteligência humana, criada artificialmente, está atualmente vivendo em algum lugar da América. Ômega foi cultivado em um tanque de água. Desde um embrião. Parte do DNA usado veio do próprio Dr. Wolff. Estão compreendendo agora?
O J-Tip tem o DNA do Dr. Wolff. Como ele tem o DNA do Dr. Wolff, ele é um fractal do próprio Dr. Wolff. Por isso que ele é benevolente, apesar de ter, no caso, uma inteligência programada artificialmente. Demorou exatamente 1 ano antes que ele estivesse pronto para ser acordado. Espetacular. Espetacular. Olha, numa câmara. Um tanque d'água. Foi cultivado. Como se fosse uma planta, um embrião. Dr. Wolff disse que, quando tirado do tanque, ele parecia ter ao redor de 20 anos de idade. Então ele já nasceu com o aspecto de um homem pronto, de 20 anos de idade. Super fortão, bonitão e super inteligente. Super força e super inteligência. E está vivendo na nossa sociedade. Deve estar com uns 26 anos agora. Quando o J-Tip Ômega acordou, aqui palavras do próprio Dr. Wolff, ele era como um cachorrinho. Ele não sabia nada. Era um recém-nascido. Sua mente era um vácuo total. Era um completo vazio. Ele não sabia nada. E fez uma pergunta após outra. Ele foi assimilando tudo, lendo vários livros, assimilando informações. Ele queria saber tudo. Aliás, ele fez várias perguntas sobre o universo, sobre a existência, sobre a nossa sociedade. E o Dr. Wolff foi educando ele. É claro que ele assimilava tudo muito rapidamente. Dr. Wolff mostrou rolos de filmes sobre guerras e conflitos no passado, na Terra. Olha que interessante. Falando da maldade, falando do sistema de crenças, como as pessoas foram manipuladas, principalmente pela religião, para jogar um contra os outros. Mostrou as cruzadas antigas. Mostrou pessoas sendo feridas, as inquisições na Idade Média. Ele viu tudo isso. E quando ele viu tudo aquilo, ele chorou copiosamente. Meus amigos, isso aqui é realmente tremendo. Isso aqui é para despertar o seu nível de consciência. Ele chorou. Chorou muito. J-Tip chorou muito. Ele chorou quando viu essas imagens horríveis. Falou, nossa, isso é horroroso. Isso tem que ser detido. Alguém tem que parar isso. Eu mostrei demais a ele. O próprio Dr. Wolff comenta. Eu acho que eu mostrei muita coisa horrível, mas ele tinha que saber a verdade. Ele aprendeu várias línguas diferentes. Então ele fala inglês, fala alemão, fala francês, praticamente fala todos os idiomas do mundo, fluente. Então ele aprendeu várias línguas diferentes e poderia usar 50% do seu cérebro. Ao contrário dos meros 10% que a maioria das pessoas pode utilizar. Aproveitados pelos seres humanos comuns. Quando as suas habilidades mentais foram testadas, seu QI saiu do mapa. Meus amigos, um QI fora do comum, muito acima de Einstein, muito acima de Tesla. Um QI de um ser extraterrestre, de um ser superior. Realmente incrível isso. E ele está vivendo na Terra. E hoje deve estar com 26 anos de idade. O relacionamento do Dr. Wolff com J-Tip Ômega era como entre um pai e seu filho. Compreendam isso. Ele amava J-Tip. J-Tip amava Dr. Wolff. E, de fato, ele era o pai dele porque tinha o DNA dele. J-Tip Ômega é seguro e do bem. Olha isso que maravilhoso. Uma pessoa segura e uma pessoa totalmente do bem. Vários organelas foram colocados em seu corpo para mantê-lo livre de doença. Então, ele é imune a qualquer tipo de enfermidade. Ele não pode adoecer. Ele sabe quem ele é e como foi criado. Então ele sabe da sua origem. J-Tip Ômega é quase idêntico ao ser humano e passaria facilmente por um exame médico. Palavras do Dr. Wolff. Então ele pode viver na nossa sociedade tranquilamente. Isso é realmente incrível. Então nós sabemos, pela atualização do JP, que existem muitos seres extraterrestres que foram assimilados na nossa sociedade. Aliás, existe um programa de assimilação de extraterrestres. Inclusive, isso foi denunciado pelo sargento Robert Dean. Existem documentos desclassificados da OTAN que demonstram isso, meus amigos, que eles estavam muito preocupados, muito preocupados. Existem muitos seres extraterrestres andando entre nós e passando por humanos. O próprio JP escoltou quatro desses seres extraterrestres. Um deles está vivendo no Japão, com aparência de oriental. 3 nos Estados Unidos. A gente sabe que esse programa é muito mais amplo, muito mais extenso.
E, por certo, existem seres extraterrestres infiltrados aqui no Brasil. Existem seres extraterrestres infiltrados em todos os países do mundo. Eu garanto que tem no Brasil também. Tá? Existe também no Brasil. Meus amigos, eu vou mais longe para vocês. Claro que eu tenho que preservar fontes aqui. Os políticos, o capitão sabe sobre os extraterrestres. Eu já suspeitava disso, mas agora é uma certeza absoluta. Muitos políticos conservadores sabem da aliança, sabem desses extraterrestres, sabem dos programas desclassificados e estão acompanhando, prestem atenção, as operações. Muitos políticos. Eu sei nome de alguns, mas eu não posso citar. Michael Salla também sabe muita coisa, meus amigos. Como eu digo, nós não podemos prejudicar as operações. Mas isso está acontecendo. E, de fato, estamos vivenciando os momentos finais. É uma mega operação que envolve militares, empresários, grandes empresários. Pascal Najad está realmente arrebentando com a Deep State, ele que fazia parte da Deep State. Elonzinho também arrebentando com o BD. Muito provavelmente, ele falou, o Elonzinho falou, se não tivermos uma onda vermelha, ou seja, o que ele está querendo dizer? Se não o Trump, se o loirão não vencer, a América estará acabada, o mundo estará aniquilado na mão dos metacapitalistas. E ele vai fazer, já está fazendo campanha. O X, realmente, ele vai dispor o X para acordar as pessoas do mundo. Coisas realmente maravilhosas estão acontecendo, iniciativas incríveis de todas as partes. Sem falar, meus amigos, da revelação. A revelação vai vazar de algum lugar. A Viloweb trabalhando. Né? Várias pessoas e pesquisadores do mundo, na Europa, no leste europeu, sem falar de... A gente sabe, pelo David Ross, que muitas agências e empresas já detêm as tecnologias. E muitas dessas empresas pequenas, porque antigamente só as grandes corporações detinham antigravidade, detinham MedBed, agora pequenas empresas também já sabem produzir, sabem como fazer essas tecnologias. E é uma questão de tempo para isso vazar no mundo. Isso vai estourar. Eu não sei exatamente quando, como eu digo para vocês, eu não tenho bola de cristal. Eu sou um pesquisador. Mas que isso vai acontecer, vai acontecer, meus amigos. E não vai demorar. Está tudo engatilhado. O Dr. Wolff acreditava que este era um projeto único. Eu disse a ele para nunca mais entrar em contato comigo. É muito perigoso. Deve ter sido uma despedida e tanto. Meus amigos, porque eu gosto de visualizar. Então, quando eu vejo uma história dessa, eu começo a vivenciar isso. Deve ter dado um abraço nele e falou, meu filho, por favor, se cuida nesse mundo. Ajuda a humanidade, faz alguma coisa, porque eu vou ter que ficar aqui, eu vou sofrer represárias. Mas não vem aqui, não tente me salvar. Aqui eu estou dando um resumo, meus amigos, não tente me salvar. Porque é perigoso. É perigoso para você, e você, estando bem, você pode fazer muito pelo mundo. Não vem para cá. Tanto é, meus amigos, que depois que o Dr. Wolff fez esse ato, e realmente... soltou o J-Tip, colocou ele na nossa sociedade, ele perdeu sua vida. Porque os escuros simplesmente não o perdoaram. Ele não foi perdoado. Ele sofreu represálias severas. E esse foi o triste fim do Dr. Wolff. Eu fico imaginando, né, meus amigos, na cabeça de um ser desse, J-Tip. Eles tiraram a vida do meu pai. Né? Meu pai que me amava... Eu vi o que eles estão fazendo, eu acho que ele deve ser uma pessoa determinada. Eu não sei o que ele está fazendo agora. De repente ele é um empresário, de repente ele é um cientista, eu não sei aonde ele está. Mas que ele está fazendo alguma coisa, ele está, isso é certeza absoluta. Está trabalhando duro. Duro. E hoje ele está com 26 anos de idade. 24, né? 24, 26 anos de idade. Porque isso foi no final dos anos 90, onde ele nasceu. Isso aqui é realmente uma história magnífica. E o projeto Super Soldado é real, tá? É real.